E eu vou, de vez em quando a minha gata vai dar uma miada, tá? Então, espero que isso não atrapalhe aqui. Quando eu começo a falar com outras pessoas, ela fica um pouco ciumenta. Ó, e já começou a chamar a atenção. A gente já está acostumado, tem cachorro, gato, tudo bem. Os tempos modernos aí de lives nos colocam nessas situações, né? Ela está aqui querendo chamar a atenção, daqui a pouco talvez até ela passe pela câmera aqui, ó, já chegou aqui, tá? Já está passando. Depois tu vê. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês e eu vou tentar, talvez eu fique um pouco sem o chat, tá? Mas qualquer coisa vocês podem me interromper, tá? O Geraldo voltou. A apresentação é relativamente curta, né? E depois acho que o melhor é a parte da nossa discussão, né? As dúvidas do caso. Pedro, se você der só um minutinho, professor Geraldo, falar. Claro, pode falar. Claro, sem problema. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Se desculpem que eu estou com 2 computadores, os 2 computadores não resolveram não trabalhar hoje. Mas eu quero cumprimentar vocês, cumprimentar todos que estão aí conectados, né, nessa oportunidade que nós temos de discutir um caso com vocês, aí, os nossos irmãos de Santa Catarina. Temos a honra da presença da professora Rosiane, temos a ajuda hoje inestimável da professora Suê. Então, nós vamos sair daqui maiores do que nós entramos. Então, é com essa expectativa que nós viemos para essa reunião, para essa conversa nossa aqui, tá? A imagem ela é um pouco diferente da do computador, eu vou continuar tentando no computador, mas... Gê, o computador pode não funcionar, mas se você funcionar, estamos no lucro. Vamos lá. Então tá bom, tá muito bom. A imagem está excelente, professor Geraldo. Está ótimo. Fica tranquilo. Muito obrigado, Suê. Muito bom. Ivanildo é colega obstetra, né, Ivanildo? Cadê? O Ivanildo já entrou? Eu sou o Pedro, Geraldo, eu sou um intensivista. O Ivanildo, eu estou vendo ele aqui na foto também. Ele entrou? Eu ainda não... Ele entrou, Ele entrou, Pedro. Pode começar o caso, então, né? O Pedro está achando que não ia trabalhar. Ele está achando que não ia trabalhar. Vai trabalhar, sim. Então tá bom, gente. Muito obrigado. Desculpe aí o transtorno da internet. Não, sem problema. Eu vou compartilhar minha tela então, pessoal, para a gente ir começando aqui. Perfeito. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Eu estou. Perfeito. Então, em primeiro lugar, gostaria de agradecer aí pelo convite, né, em nome do Hospital Ruth Cardoso, né, eu sou o Pedro, intensivista, e sou coordenador do Centro Municipal de Tratamento e Atendimento da Covid-19 de Balneário e também coordenador da UTI do Ruth Cardoso, da UTI Covid, desde o início da pandemia. O Ivanildo aí, meu colega de é o coordenador do Centro de Tratamento. Desculpa. Eu ia falar que tem um microfone aberto aí, perfeito, já parou. Então, esse caso aqui é da PADV, de 36 anos, essa paciente internou conosco em fevereiro, até fevereiro desse ano a gente tinha internado em torno de 600 pacientes na nossa UTI, Covid, mas essa foi a primeira gestante que internou, tá? É uma paciente casada, técnica em enfermagem e sargenta do Exército Brasileiro. Ela era oriunda de Alegrete, no Rio Grande do Sul, mas estava turistando em Bombinhas, como boa parte aí dos nossos pacientes aí que a gente acabou internando durante a pandemia, devido ao alto grau aí de turistas que a gente tem, especialmente na época do verão. Era uma paciente alérgica à azitromicina e diclofenaco, tinha um sobrepeso leve, um IMC ali em torno de 27, 28, o status vacinal, ela não era vacinada, né, e tinha uma ultrassonografia obstétrica do dia 20, com idade gestacional de 27 semanas, uma gestação única e crescimento fetal adequado. Depois o Ivanildo vai comentar mais as questões obstétricas aí do caso. Eu vou me deter mais na questão mesmo do atendimento dela, do tratamento na parte de terapia intensiva. O início de sintomas dela foi dia 8 de fevereiro, ela tem um PCR positivo do dia 15,
e inicialmente ela foi atendida em Bombinhas, que tem uma UPA, um pronto atendimento bem simples, eles têm bastante restrição de exames de imagem, exames laboratoriais, e muitas vezes os casos um pouquinho mais complexos, eles acabam tendo que remeter a nós ali no Ruth Cardoso. Então, ela foi atendida inicialmente no dia 17, por piora dos sintomas, ela tinha febre persistente, começou com algum grau de desconforto respiratório, e acabou precisando de oxigênio lá naquele momento. Foi manejada inicialmente com sintomáticos, iniciaram antibiótico para ela, Clavulin, que ela já vinha fazendo uso assim que teve o diagnóstico, ali no dia 15, então ela já estava com 3 dias de antibiótico, e não fez uso de corticoide naquela ocasião. No dia 18, então, foi solicitada a transferência para nós, devido à piora da oxigenação e esforço ventilatório, e lá ela já estava fazendo uso de máscara de alto fluxo com reservatório. Assim que ela chegou na nossa, a gente tem um serviço de triagem, ela foi triada, e né, ela conseguiu, depois do transporte, né, aquela confusão ali, aumenta o fluxo de oxigênio, o paciente fica mais desconfortável. Depois desse atendimento inicial, a gente conseguiu reduzir a quantidade de oxigênio dela, ela ficou com um padrão ventilatório confortável e foi encaminhada ao nosso setor de enfermaria COVID. Ela foi com uma baixa dose de oxigênio, né, 5 litros por minuto por catéter, não tinha desconforto respiratório, uma frequência respiratória ok, sem esforço. Os exames laboratoriais também não tinham nenhuma particularidade. E foi mantida a antibiótico terapia, a gente apenas trocou para ceftriaxone, que a gente não tem disponibilidade de clavulin intravenoso, e foi associado dexametasona. Nesse momento, ela já recebeu a dose de maturação fetal de dexametasona, e depois ficou com a dexametasona dose padrão aí para o tratamento da COVID, a gente manteve 6 miligramas por dia. Não iniciamos anticoagulação, deixamos ela apenas com profilaxia de TEV, aí de tromboembolismo com heparina não fracionada. Em 48 horas, então, ela apresentou piora da dispneia e necessidade de incremento do fluxo de oxigênio, e aí foi solicitada a transferência para a nossa UTI. Ela foi admitida ao meio-dia, do dia 20, com taquipneia sem esforço, uma frequência respiratória em torno de 35, e já em máscara 12 litros por minuto e uma saturação em torno de 94. Não tinha nenhuma alteração laboratorial, a não ser uma hipoxemia marcada, né, em torno de 50 de milímetros de mercúrio com o uso da máscara, né, e o demais, parte laboratorial estava ok. Na noite do dia 21, então, aproximadamente 36 horas da admissão na UTI, ela já estava bem mais desconfortável, já caindo a saturação, padrão ventilatório ruim, então foi optado por ela e a equipe da UTI e com a paciente pela intubação. Tá? Nas primeiras 24 horas, na verdade, nas primeiras 12 horas, ela teve uma resposta adequada ao manejo ventilatório, foi sedada, foi curarizada, né, com uso de bloqueador neuromuscular, permaneceu estável hemodinamicamente, e a ventilação era uma ventilação protetora limítrofe, com parâmetros bem elevados, né, uma PIP de 14, né, a pressão expiratória, né, final, que a gente considera já elevada acima de 10, né, e a driving pressure, que é a pressão de distensão, de 15, é a pressão limítrofe, né, a pressão de distensão é a pressão alveolar final, que a gente sempre tenta manter em torno de 13 ou menos, né, 15 seria o limite superior, acima disso a gente começa a fazer distensão alveolar, gera mais dano pulmonar e também liberação de outros precursores inflamatórios que vão gerar lesões em órgãos-alvo. Então, é importante a gente manter ela abaixo de 15. E uma relação PF, né, que é o que a gente leva em consideração para calcular a gravidade da oxigenação, da hipoxemia, de 147. Né? Então, uma SARA moderada, né, abaixo de 100 é grave, até 150 é moderada, e nesses pacientes entre 100 e 150 a gente já pensa em pronar. A gente prona bastante ali no nosso hospital, mas acabamos não pronando ela, né, em outros pacientes nós pronaríamos, né, por conta dessa ventilação limítrofe e essa PF de 147, mas como era a nossa primeira paciente gestante, a gente ficou um pouco com medo aí de instituir a ventilação pronando nessa paciente. Já no dia 22, então, né, nessas primeiras horas aí pós-intubação, ela já tinha uma alteração da função renal, a creatinina já foi para 2,1, ela internou com uma creatinina de 0,8, mas mantinha um débito urinário adequado.
A obstetrícia já vinha acompanhando essa paciente, né, e foi optado, então, pela razoável estabilidade clínica, a gente manteve uma conduta expectante frente ao quadro, mas já né, preparando a família, né, e preparando a equipe toda para uma possível interrupção da gravidez aí de urgência, caso a gente tivesse alguma alteração da estabilidade fetal, que mantinha BCF adequado ali, sempre em torno de 160, que a gente vinha acompanhando pelo menos a cada 6 horas. No dia 23, a gente conseguiu diminuir, suspender o bloqueio neuromuscular dela, e no dia 24 ela mantinha essa condição, a mesma condição ventilatória, sem redução de PIP, né, mas mantendo uma oxigenação adequada e os parâmetros ventilatórios ainda elevados, mas com piora progressiva das escórias renais, o que foi nos deixando cada vez mais apreensivos. Então a gente optou pela interrupção da gravidez junto com a equipe da ginecobstetrícia. E a gente agendou, então, a cesariana para o dia 25, né, e né, com piora progressiva aí da função renal, a gente acabou solicitando uma avaliação da equipe da nefrologia, que indicou, então, diálise para essa paciente, devido à ureia cada vez mais aumentada e todas as complicações que nós podemos ter por conta disso, né. Então, foi reagendado o procedimento para o dia 26, ela fez a primeira sessão de diálise no dia 25 de tarde, foi sem intercorrências. A interrupção seria dia 26 pela manhã, a gente acabou postergando para a tarde, porque ela continuava ainda com uma ureia bastante aumentada, então nós dialisamos de novo ela no dia 26 pela manhã. E à tarde, então, ela foi submetida à cesariana. Foi administrado magnésio, ataque e impregnação para neuroproteção fetal, também por conta da gestacional muito baixa, né. A última diálise dela foi no pré-operatório. Depois da interrupção, essa paciente mostrou uma melhora importante da função renal, né, então, uma decisão aí que eu acredito que foi acertada naquele momento, e depois do parto, ela acabou começando com um quadro infeccioso, né, uma confirmada pneumonia associada à ventilação mecânica. Foi escalonada a terapia medicamentosa para piperacilina tazobactam, e depois a gente isolou uma pseudomonas multissensível, que foi mantido esse antibiótico aí até o final do tratamento. Ela foi estubada no dia 3, 10 dias, então depois da intubação, depois do controle infeccioso. A gente penou bastante para acertar a sedação dessa paciente, ela teve um despertar bastante agitado, então isso também complicou a extubação dela, que talvez pudesse até ter sido um pouco mais precoce, né, mas a infecção aí e o delírio hiperativo que ela apresentou nos atrapalhou. E ela ficou na UTI até o dia 8, mais por conta, né, o nosso excesso de zelo ali, a nossa primeira paciente gestante, né, então ficou fazendo reabilitação pulmonar e motora durante esses dias, e logo que recebeu alta ali no dia 8 para a clínica médica, no dia 9 já tinha condições de alta hospitalar, e foi de alta, então. Eu vou abrir agora para o doutor Ivanildo, e vou ter que abrir a porta para minha outra gata, que está arranhando aqui a porta. Peço licença a vocês aí, e já retorno aqui para frente do computador. Bem, xarope. Acho que o doutor Ivanildo vai falar. Ivanildo? O Ivanildo não conseguiu entrar? Ele está na sala, mas ele mandou até alguma coisa pelo chat. Ivanildo, acho que o Pedro gostaria que você falasse os comentários da parte obstétrica, não é, Pedro? Isso. Ivanildo está na sala e com o microfone aberto. Aí... Ivanildo, você não...
microfone. Agora estão me ouvindo, né? Ah, agora sim. Agora. O microfone não estava funcionando. Bem, isso. Primeiro, bom dia a todos, obrigado, é uma satisfação imensa estar aqui com vocês desse caso aí. Foi um caso muito interessante, que apareceu lá no nosso hospital. O Pedro já fez uma explanação muito boa e abrangente. O Pedro realmente é o nosso cientista lá, sabe? Ele é nosso grupo. Eu estava do plantão e soube que tem esse paciente lá, entubada, uma gestação prematura de 27 semanas, e estava piorando as funções dela, os parâmetros respiratórios, parâmetros renais, enfim. Isso numa segunda-feira. Aí eu fui lá visitar essa paciente, aproveitei, o doutor Pedro me cedeu o aparelho de ultrassom dele, aí eu fiz um ultrassom com Doppler para ver o bebê, ver o peso. Era um bebê bem quietinho por causa do bloqueio neuromuscular, mas o bebê com Doppler todo normal. Doppler normal da artéria cerebral média, artéria umbilical, tudo certinho com o bebê. E um peso abaixo de 1 quilo, 935 gramas. Aí eu fiquei de interromper no dia a gestação. Eu combinei com o Pedro. Pedro, vamos interromper. E foi em comum acordo, conversamos com a família. Eu conversei muito com a mãe dela e com o marido dela, expliquei a situação bem direitinho, que era uma situação muito delicada, né? Aí, no outro dia, eu vim pronto para interromper a gestação. Aí o Pedro entrou em contato comigo e falou: Ivanildo, a gente tem que dialisar ela primeiro, que a função renal dela piorou. Ela teve piora da função renal, então a gente vai ter que dialisar ela e amanhã você faz. E assim o fizemos. O Pedro dialisou ela, no outro dia ela estava com os padrões clínicos satisfatórios, aí levamos ela para o centro cirúrgico, optamos pela cesariana, o procedimento transcorreu sem intercorrências, é uma cesariana ruim de fazer, que está grosso, não tem segmento, não é uma cesárea legal de fazer. O bebê prematuro cabe na mão da gente, o bebê nasceu com 875 gramas. Então, assim, uma cesárea ruim, intensa, mas, graças a Deus, o procedimento foi sem intercorrência, a evolução pós-operatória foi satisfatória. E o bebê também evoluiu satisfatoriamente. Passou 75 dias na UTI e já mandaram o vídeo deles para nós tomando banho de ofurô. Né? Então, nós alcançamos o nosso objetivo. Depois eu fui visitar ela na enfermaria, estava super bem, a mãe, graças a Deus, foi uma história que dá uma novela, né? Porque a novela eles conseguem resumir uma coisa bem pequena, transformar numa coisa grande, né? E é isso que eu tenho para falar para vocês. Vou abrir para... Muito obrigado. Caso, pessoal, primeiro eu só gostaria de terminar aqui com as imagens aqui de Balneário. Caso vocês ainda não conheçam, convido vocês a conhecerem a nossa cidade. É uma cidade muito boa. Eu não sou daqui, eu sou gaúcho, né? Acabei me radicando aqui há 3 anos e, né, a cidade que eu escolhi para viver e morrer, né? E convido todos a conhecerem. Uma cidade muito aberta a turistas, né? É uma cidade maravilhosa. Venham conhecer, que vale muito a pena. E tenho certeza que muitos de vocês vão querer ficar por aqui, assim como eu acabei ficando. Que bom, pessoal. E olha, isso daí é muita sacanagem, hein, Pedro? Você por essas fotos e a gente aqui nesse frio, né? Aqui tá friozinho também hoje, aqui também tá friozinho, né? Mas é um frio diferente, né? Um frio diferente, frio de litoral, aqui tá melhor. Isso. Muito bom. Eu tenho Satisfação da professora Geraldo. O Geraldo tem que mandar um autógrafo eletrônico para mim. Por quê, Vanildo? O Ivanildo, ele realmente, Balneário, atrai, porque com esse sotaque ele também não é daí, né? Ele também está emprestado aí, né? Oi, Ivanildo. Mas muito bom saber que o Brasil é tão grande e o povo de um coração grande, né? Que acolhe qualquer local que a gente vai, nos acolhe. Isso. Eu gostaria de começar a discussão não tratando de uma questão médica, mas de uma questão que ela
ela é médica, mas sublima a questão médica. Eu fico imaginando qual é a noção de vulnerabilidade que uma grávida instruída, com 27 semanas, em plena pandemia de Covid, sai da sua casa para fazer turismo. Então, eu tenho a impressão que nós falhamos, nós, Pedro, nós, Ivanildo, nós, professora Rosiane, nós, professora Suê, nós, todos nós conectados aqui, nós falhamos num ponto muito básico, que é o pré-natal. O pré-natal nós não estamos conseguindo, ou não acordamos para buscar e levar, buscar a paciente para próximo de nós e levar a ela a possibilidade de reflexão para adquirirem a noção de vulnerabilidade. Em épocas, o período gestacional já é um período diferente, já é um período de cuidados. O pré-natal, se você me perguntar, o pré-natal, em 2 palavras, cuidado e profilaxia, é isso. E para essa paciente instruída, mais uma vez, se fosse uma paciente do SUS, uma paciente sem acesso a conhecimento, tudo bem, joga nesse saco do desconhecimento e da desinformação, mas não é o caso dela. Né? Então, eu acho que, mais uma vez, nós precisamos voltar no pré-natal, Ivanildo, voltar no pré-natal e revisitarmos a nossa orientação para as nossas pacientes. É preciso que a gente mude paradigmas. Neste momento, é interessante e importante que ela tome as suas vacinas, é importante que ela tenha as suas orientações para não ter cloasma, é possível para não ganhar peso excessivo, mas, principalmente, ela precisa ser orientada para fugir da morte, porque essa doença mata. Essa paciente visitou, ela foi bafejada pela morte. Se não é o socorro que vocês deram para ela, ela não estaria entre nós. Esse filho estaria sendo criado sem mãe. Então, é preciso, gente, urgente, é o apelo de um velho que cansou de perder paciente, não quer perder mais. E é o apelo que eu faço para todos que estão conectados aqui, que se estão aqui é porque estão interessados em algo melhor. E esse algo melhor começa no pré-natal, começa com a noção de vulnerabilidade em que esse período encerra. E não temos ninguém fora desse perigo. As grávidas, muito mais próximas de um perigo mais iminente. Então, deixar essa mensagem, se todos nós trabalhássemos nesse sentido, eu já estaria contente com a discussão desse caso. Com a oportunidade de uma forma apaixonada mesmo, e indignada, chamar todos vocês para essa reflexão, para que a gente mude a nossa orientação no pré-natal. Ela tem que ser muito mais objetiva. Me desculpem a emoção, mas eu fico mesmo emocionado com esta situação. Que é isso que a gente está vendo todo dia. Se está vendo todo dia, é porque nós estamos falhando no pré-natal. Eu falho, todos nós falhamos. Né? É isso. Então, tá bom, eu vou passar a palavra. Fala, Rô. Geralda, eu não sei mais o que fazer, viu? Porque ontem, no meu consultório, 2 pacientes de consultório, uma médica, assim, não, mas eu posso tomar avião, é aniversário de 100 anos do meu avô e eu vou. Gente, mas está na pandemia, melhor você não ir, olha o cuidado, você fica doente. Não adianta. Não adianta. Você fala que ela pode morrer, que o parto... E parece que entra por aqui, sai por aqui, eu não entendo. Noção de vulnerabilidade. Nós não temos esse fazer costume, sessão terror, seu filho vai ficar sem mãe. Isso, é isso mesmo. Essa é uma orientação de 3º grau, né? É o 3º grau de profundidade, é deep, e ela passa a ser até um pouco agressiva, mas é assim,
né? Mas se de 100 nós dissuadirmos 20, já está bom. O negócio é que nós temos que continuar, né, Rosiane? Não podemos desanimar. E o Pedro não tem nada a ver com obstetrícia, mas ele tem parente gestante, ele pode passar essa informação de que não deve viajar, a grávida tem que ficar em casa, a grávida tem que ser protegida, o Ministério já tem lei para isso. Já está vindo a vacina tem problemas, não está liberado, mas a vacina pode ser, o que está faltando é dose de vacina, mas não pode chegar em nós médicos e falar, eu não gosto muito de vacina. Não, nós temos que mudar paradigmas. É a única saída que nós temos, né? É a orientação, porque a Rosiane falou bem, nós temos os 3 paradigmas sanitários, esses são difíceis, né? A aglomeração, lavar a mão, lavar a mão é o mais fácil, até máscara eu considero mais fácil, mas a questão da aglomeração, ela é uma coisa que não tem jeito mesmo, mas tem. A gente não pode desanimar, um dia muda. Por que o japonês mudou? Depende mesmo da insistência, mostrar, né? Quando perde alguém na família, infelizmente, né? Mas é isso, eu já falei demais. Suê. Doutor Geraldo, fala, o senhor me fez me lembrar daquele incêndio que estava acontecendo na floresta e todos os animais fugiram. Aí ficou só um passarinho que ia lá no rio, pegava um pingo de água e vinha jogar no incêndio. Então, a gente não pode desistir, não. Tem que fazer, isso mesmo. Entendeu? Tem que pensar assim, igual você pensa. Senão, a gente não consegue mudar nada. Não vai mudar nada nunca se a gente não fizer isso. Sem dúvidas. Obrigado, Vanildo. Isso vamos lá. Então, bom dia de novo. E eu queria dizer assim que eu estou muito feliz em participar dessa reunião, pela companhia de vocês, e especialmente porque eu acho que é uma das primeiras reuniões que a gente vê o intensivista e o obstetra juntos na reunião. Pouquíssimas vezes a gente teve essa reunião, porque a gente tem a impressão de que as pessoas trabalham separadamente. E o que eu entendi, e assim foi muito empática a apresentação de vocês, muito gostosa da gente ir escutando, e a gente percebeu que houve realmente uma harmonia entre as duas equipes. Na hora que o doutor Ivanildo falou, olha, eu fui lá, eu vi o bebê, porque o Pedro me chamou, aí eu fiz o Doppler, as condições do feto estavam boas, então, eu assegurei que tinha uma condição fetal adequada. Aí eu pude programar, né? Então, eu acho que essa é a questão, assim, a gente sempre em todas as discussões tem uma coisa muito crítica, qual o momento que eu devo fazer o parto, né? Então, assim, a gente não pode adiantar demais e a gente também não pode atrasar demais, tem que achar o momento certo. E entender também que fazer o parto não significa melhorar que é a cura da Covid. Então, dependendo, então, aqui eu entendi aqui, vocês fizeram o parto porque a mãe estava tendo uma piora, né? Já com todos os recursos, aí depois, eu acho que o doutor Geraldo também pode comentar sobre a prona, se faz ou não, aí vocês falaram que no manual está escrito que a prona pode ser feita, mas é lógico, vai depender de cada local, da experiência, mas vocês pensaram nisso, que é uma coisa importante, né? E optaram por fazer o parto, acho que nas melhores condições, e aí conversaram, olha, subiu a ureia da paciente, ela está numa condição que não vai ser bom fazer o parto agora, vamos ter que fazer a diálise antes, então, esperou fazer essa diálise, deu tempo de fazer a maturação pulmonar, então acho que foi uma coisa assim, muito interessante essa conversa das duas equipes, estão de parabéns mesmo, eu acho que nesse manejo, né? E aí, só perguntando, Ivanildo, nesse período entre você fazer o Doppler e até aguardar o parto, como foi feita a monitorização fetal como foi manejada aí a vitalidade fetal? Doutora, assim, para a gente entrar na UTI Covid é mais complicado do que o trajeto pélvico-perineal, sabe? A senhora não bota fé o que você tem que dispor para entrar lá. A gente vai uma vez por dia, porque é obrigado a ir. Aí tem que pegar um monte de coisa, de vestimenta, tudo, tem que buscar roupa especial. Parece que você vai entrar vai para Marte.
Tem que ensinar o Pedro a escutar foco, então, hein? Isso, não, mas eles sabem. Se deixar, eles fazem até cesárea. Aí o Pedro ficou monitorando ela, vendo BCF de 6 em 6 horas, e todo dia à noite eu ia lá evoluir ela. Todas as decisões foram tomadas assim, na mesa. A gente sentando e conversando com toda a equipe. Muito bom. Isso que o Vanildo falou aí foi quase uma verdade, assim, durante a faculdade, um dos primeiros estágios que eu passei foi obstetrícia, e eu adorei, porque o médico que fez o meu parto, né, que era o ginecobstetra da minha mãe durante toda a vida, era meu professor, então, né, ele tentou bastante, né, então eu entrei bastante em cesárea, fiz bastante parto, eu realmente gostava da obstetrícia. Não tenho mais a mão, obviamente, não, acho que eu não sei mais lidar com o foco, mas eu gostava bastante. Mas realmente isso, a gente conversou bastante, né, as duas equipes, como o Ivanildo falou, a gente fazia pelo menos a cada 6 horas BCF, o pessoal da enfermagem fazia, os nossos enfermeiros, sempre se manteve bem a evitabilidade fetal desse paciente, e ainda faltou mais uma equipe aqui, faltou a equipe da pediatria, né, da NEL, que também ficou todo o tempo em prontidão, né, a gente tem uma UTI NEL no hospital, com 6 leitos, mas com possibilidade de atender até 10 crianças, mas com alto giro, então sempre tinha ainda reserva de vaga, né, e vai, né, pode ser que venha o pré-termo, né, então a gente ainda teve a conversa com a equipe da UTI NEL, que também estava sempre à disposição ali, e também auxiliou bastante ali, tenho certeza, na hora do parto, né. Só uma questão ali da Vanessa, sim, Vanessa, foi feito a maturação pulmonar com dexametasona, tá, essa paciente recebeu dexametasona por maturação fetal, e depois a gente manteve a dose de dexametasona recomendada no tratamento da COVID, tá? Com 6 miligramas por dia aí durante 10 dias. Muito bom. Aí, assim, uma das coisas, acho que todo mundo que nos assiste deve ser aí do Sul, da sua região, mas uma coisa que às vezes surge dúvida em relação a qual o jeito que eu vou fazer a monitoração da vitalidade fetal, e que pode ser com sonar, não precisa de muitos recursos, não precisa ir com aparelho de ultrassom todos os dias, não precisa fazer Doppler todos os dias, né? O importante é a ausculta dos batimentos cardíacos e cardiotocografia, né? Que aí a gente pode ter um aparelho até na UTI que é reservado para isso, que facilita também, né? Mas dizer assim que é isso, que a gente preconiza mesmo de fazer a monitorização da vitalidade fetal. E aí, um outro ponto, Pedro, que eu acho que eu queria falar, emendando na fala do professor Geraldo, em relação à vacina. Por que essa moça, porque ela é uma profissional de saúde, né? Então, ela poderia já, em fevereiro, ter recebido a vacina. E vocês perguntaram a ela qual a motivação de ela não ter feito a vacina? Não, eu acho que naquele momento a vacina ainda não estava sendo oferecida para as grávidas, era início de fevereiro, quando ela internou conosco, foi dia 8, ela começou com sintomas dia 8, então eu não sei nem se a vacina já estava disponível para gestante ou se para a idade dela também, ela era jovem, né, 36 anos, então eu acho que naquela ocasião ela não recebeu a vacina por isso, mas eu não perguntei isso, eu não tenho certeza disso, mas eu acredito que possa ter sido isso. Certo. Agora eu perdi no tempo. Eu também não me lembro quando é que foi autorizado o uso em gestantes da vacina. É possível que tenha sido isso mesmo, viu, Suê? Já faz um tempinho, né? Suê, você concluiu essa parte? Eu concluí, professor. Eu gostaria de comentar com vocês, acho que você foi muito, muito, muito cristalino, mais claro, cristalino, dizendo que você não pronou porque era o primeiro caso, ficou inseguro. Então, no chat já está a Karen, que nos ajuda, ela já colocou aí o vídeo, né? Vocês podem pegar esse vídeo, ver. E a primeira realmente não é fácil. A primeira, para uma grávida, realmente não é fácil. É um excesso de travesseiro, excesso de coxins, realmente é desafiador. Mas sabe aquela sempre a primeira vez? Quando você faz a primeira, aí você vai pegando o jeito, já não precisa mais aquela legião de pessoas para poder ajudar a pessoa a se pronar.
pronar uma pessoa consciente primeiro, para ver como é que é, e a própria pessoa vai te contando como é que é ser grávida pronada e conversando, para poder pegando o jeito, né? Para poder pegando o jeito. Mas o vídeo ajuda bastante também, né? Sem dúvidas. A outra, para Vanessa, uma outra resposta para Vanessa, você já respondeu, Pedro, e o Ivanildo, de que ela recebeu dexametasona, que também é uma droga. Os americanos, a metade dos americanos usa betametasona, a outra metade usa dexa, que é uma droga também que serve, ela atravessa a barreira placentária, é um composto do corticoide, né, de um corticoide que atravessa a barreira placentária. E uma vez que você resolveu a gestação, pode continuar com a dexametasona, sem problemas. Agora, no caso de você induzir a maturidade pulmonar fetal e você continuar com a gestação, uma das opções que é boa, Pedro e Ivanildo, é a gente passar para metilprednisolona, porque o feto, ele sendo bombardeado muito tempo pelo corticoide, eu vou diminuir o perímetro cefálico, essa criança vai ser asmática no futuro. Seguindo essas crianças com 14 anos, elas são pacientes hipertensas, tem um percentual maior de hipertensa entre elas, né? Então, de longo curso, corticoide de longo curso, na COVID ou qualquer um outro, a gente fazer a opção por um corticoide que não atravesse a barreira placentária. Agora, uma vez que resolveu a gestação, aí não importa, né? Aí não importa, realmente não importa. Doutor Geraldo. Diga-se. Uma partezinha, e até no manual, uma coisa que foi atualizada agora, em relação ao corticoide, é assim, se você tem uma piora do padrão respiratório, começou com a dexa, né? E aí, se você piora, você substitui por metilprednisolona, é o que está lá no... Então, teria a dupla vantagem, então, iniciar com a dexa para poder fazer a maturação pulmonar, mas se a paciente tiver piora, tanto para proteger o feto quanto para a paciente, mudar para metilprednisolona é uma das recomendações lá do manual. Perfeito. E para pegar essa criança abaixo de 1.000 gramas, 27 semanas e alguns dias, e entregar essa paciente no colo da mãe para ir embora para casa, o seu serviço de neonatologia está de parabéns. Todos vocês, no serviço de neonatologia, ele saiu de um lugar comum, que é o que a gente tem visto no Brasil, né? Teve um dia desse aí que eu discuti um caso em Santa Catarina, mas na capital. Como vocês, na capital. E à tarde nós discutimos um em Macapá. É bem diferente, né? Infelizmente, nós trabalhamos com realidades diferentes, né? Com irmãos muito sofridos em termos de infraestrutura. Então, essa paciente que vocês atenderam aí, que saiu, foi embora, ela também se beneficiou desse avanço tecnológico e avanço do conhecimento, da aplicação desse conhecimento, de condições de aplicar esse conhecimento, né? Que é uma dificuldade maior que a gente tem observado no país, em localidades com um pouco mais de dificuldade de acesso, né? Onde a situação realmente é muito, 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 muito difícil. Paciente que leva, às vezes, 6 horas de carro para chegar num local onde tem um socorro melhor, né? Ter uma maternidade que ela não tem UTI, e na UTI não faz cesárea, tem que tirar a paciente da UTI para levar na maternidade para fazer a cesárea, depois voltar. Nesse intervalo, você sabe disso, o transporte de uma pessoa entubada, o risco dela morrer é muito grande, né? Então, eu tenho a impressão que essa paciente, o resultado, grande parte do resultado dela, foi uma conjunção, né? A conjunção de coisa boa. A Sue já fez teceu os comentários, e o que ela gostou mesmo, e todos nós gostamos, de vocês trabalharem juntos,
outra dificuldade que a gente tem, é um casamento difícil de acertar, né, entre o intensivista e o obstetra. Então, isso é muito bom. E a tecnologia, sem dúvidas, né? Não é só com gente que você pega uma criança com 800 gramas e entrega ele bem para a mãe, né? É preciso que haja também tecnologia. Não é só recurso humano. É preciso que tenha um amparo e um suporte da tecnologia, sem dúvidas, né? Mas eu gostaria de chamar a atenção também para essas crianças, como é que será o futuro dessas crianças, porque elas estiveram sujeitas a uma tempestade de quimiocitocinas, né, que são compostos que nós sabemos de baixo peso molecular e que passam a barreira placentária. Então, a minha grande preocupação é que essas quimiocitocinas, elas têm um tropismo muito, muito grande por tecido nervoso, né? E elas causam, de longo prazo, elas causam porencefalia, leucomalácia, né? Nos casos mais graves. Então, eu tenho uma grande preocupação, e eu imagino que essa paciente, voltando para a cidade dela, né, que tenha também um segmento de neonatologia e do pessoal que vai seguir como pediatras, né, sejam tão bons quanto a sua turma que deu o primeiro socorro para ela aí. Eu realmente estou torcendo por isso. Geraldo, Sue, eu queria agradecer o convite. Meu nome é Cíntia Sorgato, eu estou como diretora-geral do HMIC. Acompanhei ali com o Pedro, com o Ivanildo e com a equipe de UTI NEL, que também é diferenciada, Geraldo, todo o caso dessa paciente, né? Todos os dias a paciente, inclusive a gestante, vindo visitar a filha, né, falando, né, a escolha dela pela intubação, né, e a consciência disso, e falar que a gente não tem toda essa estrutura e tecnologia de ponta. Infelizmente, gostaríamos, né, Pedro sabe, Ivanildo sabe a estrutura que temos aqui, mas realmente temos equipes médicas diferenciadas, né, e que trocam. Então, isso é uma grande virtude entre as equipes, né? Passar por cima dessas barreiras, desses muros, né? E construir pontes. Então, essa troca faz uma diferença muito grande, e esse é um dos casos de sucesso, e que existem outros, né? Com outras patologias, por essa troca e por essa superação das dificuldades que a gente tem de espaço físico e de tecnologia também. Então, a equipe supera isso com essas dificuldades. Gostaríamos de ter mais tecnologia, de ter mais espaço físico, né? Estamos muito sobrecarregados, superlotados sempre, né? Mas é possível fazer essas trocas e discutir a melhor evolução. E a equipe de UTI NEL, ela faz verdadeiros milagres com a estrutura que tem. A gente tem aí uma estrutura pequena, mas que foi possível, né? E esse bebê, as complicações sejam poucas no futuro. E agradecer vocês pelo convite. E parabéns. Bom dia. O Pedro já comentou. Bom dia, Cíntia. Oi, Cíntia, obrigado. Que ótimo, muito bom. Continue nesse diapasão. Bom dia. Acho que o Yurian quer falar. Doctor Yurian por acá. Doctor Pedro, yo también soy médico intensivista, mas por enquanto no estoy trabajando como médico no Brasil. Eu queria parabenizar, em primeiro lugar, sua presença, a presença também do médico que trabalhou com você, o Dr. Ivanildo. Eu também tive de assistir a discussão de ontem, que foi apresentada por um intensivista. Eu falava que foi muito legal, porque nós tínhamos tempo que estávamos pedindo aqui a presença dos intensivistas para facilitar essas discussões entre os tetra, intensivistas, essas dúvidas. Foi muito legal que vocês esperaram o tempo preciso para levar essa grávida a fazer cesárea. Não muitos casos han esperado esse tempo preciso. Vocês tuvieron la imaginación, por lo menos, de parar, esperar a hacer esa diálisis y que la paciente llegase con más condiciones para a realización de la cesárea. Lo que falaba el doctor Geraldo al principio, que ontem hasta incluso escribía no chat sobre la atención prenatal de estas grávidas.
eu llevo mi pensamiento que no país tem quase 18.000 médicos trabalhando no programa Mais Médicos, ou gestores estaduais, ou gestores municipais, tem que incluirse en estos debates, y no solo a inclusión de estos médicos en esos debates, sino todo lo que los ordenadores, los manuais, fichas, llevar a que sean feitos lá na atenção básica, lá no posto de saúde, lá na porta onde se faz uma consulta, em um pronto atendimento, em um pronto socorro, em uma UPA, para que todos falem o mesmo idioma, de que devemos trabalhar na atenção das grávidas, devemos ter como parar essas complicações que as grávidas estão fazendo. Eu sempre falo que cada médico da atenção primária tem que saber quantas grávidas tem, delas, onde elas se encontram em esses momentos, e fazer uma búsqueda não diária, sino que semanal, olha, ligar como você está, não só aguardar a que llegue a próxima consulta, a que a grávida vaya e reciba essa consulta, sino essa priorização dessa ligação, não só por médico, sino por qualquer parte da equipe da família, de ter que está fazendo essa grávida em esse momento, onde ela se encontra, onde ela está. E por aí vamos a começar salvando muitas vidas. Muito obrigado. Muito obrigado, Yurian. Eu sempre digo, ensino para os estudantes e residentes e todos que orbitam aqui em torno do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, que é onde eu moro. A questão da grávida ser uma grávida é bastante complicado. Nós criamos aqui o pré-natal do parceiro. O pré-natal do parceiro ele foi criado aqui em Ribeirão Preto. Tem a sua paternidade aqui em Ribeirão Preto. E é uma das primeiras tentativas de tirar a grávida desse local que ela fica extremamente protegida e isolada, só que não é assim. Ela fica sozinha. Ela leva a sua gestação num isolacionismo muito grande. A grávida só será protegida quando a família ficar grávida, e eu começo engravidando o parceiro, a família ficar grávida e a comunidade ficar grávida. A gente tem batido muito nisso, gente. É essa paciente que viajou, fez turismo, mas temos outras que recebem visitas, recebem comitivas de visita. Meus sobrinhos vieram me visitar. As visitas de puerpério, eu sou mineiro, eu moro em São Paulo, no estado de São Paulo, mas eu sou mineiro. É costume lá, você, depois que a paciente dá à luz, você ir visitar. Vai visitar e leva a meninada toda. Então, neste momento, não. Então, são orientações muito básicas, né? E que levam em consideração, voltando aqui para a ciência, é fazer com que a gravidez ela deixe de ser um ato isolado. Ela tem que ser um ato da família e tem que ser um ato seguido pela comunidade. Dessa forma, ela terá defesa. Dessa forma, todos estarão imbuídos desse desejo, dessa vontade de tentar ajudar. Porque, muitas vezes, nesse momento, o ajudar não é estar junto, é estar junto no pensamento, mas não é estar junto fisicamente, né? Então, ela tem que ser protegida. Professor Geraldo, tem uma pergunta aqui no chat. Não tem o chat, viu? Eu estou então, no celular. Eu vou falar, eu acho que é uma pergunta que foi feita pela Aurora. Seria interessante que não fizéssemos a vacina da AstraZeneca à gestante devido aos eventos de coagulopatias. Eu acho que ela está, na verdade, fazendo a pergunta, mas dizendo, AstraZeneca não é para fazer em gestantes. Essa é a pergunta dela. Na realidade, nós tivemos um evento ruim,
um evento fatal, então isso é ruim. Eu não sei se já sabem se ele é decorrente da vacina ou não. A última notícia que eu tive é que ele estava em estudos, mas tinha muitas evidências de que tinha sido em decorrência do processo vacinal. Ponto. Quantos eventos ruins ocorreram em decorrência da vacina que a gente tem notícia? Esses eventos, eles são possíveis em decorrência da vacina? Sim, aproximadamente 1 para 250 mil. Então, é raro, mas ocorreu. Então, como é uma vacina que ela precisa e traz esse problema aí no seu DNA, né? Não vai ter jeito da gente tirar isso com pouco tempo. O ideal, neste momento, é a gente aguardar, e é isso que é a orientação que nós temos do nosso próprio Ministério, do Programa Nacional, que essa vamos esperar, não vamos utilizar. Mas está liberada, é isso que eu quero dizer, está liberada, não vamos olhar para essa, que nós tivemos um problema, e que nós não queremos também levar um colega a sugerir a ele, faça e depois pode ter um outro tipo de problema, né? Sendo que já tinha, o próprio Ministério falou, gente, segura a onda com essa vacina por enquanto, deixa a gente estudar melhor. Mas existem outras. Olha aqui, eu quero apresentar para quem fez essa pergunta a possibilidade de duas outras, que o que nós não podemos é achar que uma é igual a todas, né? É esse que pode estar indo na cabeça das pessoas. É isso que nós temos que orientar. É de que temos uma que teve um problema, né? Sério, grave, não estou diminuindo, não. É fatal, é letal, foi letal. Mas temos outras duas vacinas, nós temos outras duas oportunidades, né? Então, eu gostaria de chamar a atenção para isso. E chamar a atenção com entusiasmo mesmo, viu, gente? Então, essas vacinas... A vacina da Moderna e da Pfizer, já foi publicado o trabalho, coisa de 2 semanas atrás, com 35 mil mulheres, né? Todas as grávidas de Israel foram vacinadas sem nenhum tipo de problema, o país inteiro foi vacinado. É claro que é um país pequeno. Então, a vacina, ela é segura. Eventos ocorrerão. Pode não ocorrer com 40 mil, 70 mil, mas quando você começa a vacinar milhões, elas aparecem. Esses processos desaparecem. Mas eu não quero falar desse detalhe, dessa vacina. Nós já temos uma orientação acima de nós, né, que liberou as outras vacinas para o grupo de risco por enquanto. A professora Rosiane teve um embate ontem, para não falar outros dias, ontem em Brasília, e ela foi levar a ideia do nosso grupo. Ela foi representando esse grupo, a dela e do grupo, de que para liberar mesmo para todas as gestantes, só é melhor que esteja liberado e o dia que a vacina tiver para todo mundo, ela já esteja liberada para tomar. Porque se nós deixarmos para resolver isso depois, amanhã a vacina chega, tem que discutir se pode ou não pode vacinar. Não, pode vacinar sim. O dia que a vacina chegar, e isso vai depender de cada prefeito, porque a distribuição das vacinas, ela obedece, quem organiza é o município, então nós estamos na mão dos municípios e da possibilidade até de antecipar a vacinação para algumas grávidas. Então, tanto a vacina da Pfizer quanto a vacina da Sinovac estão liberadas, né? É a Butantan e a da Pfizer. Pronto. Acho que ficou bem assim, a reunião foi com a FEBRASGO, a AMB, também estava junto a Sociedade de Infectologia, de Pediatria,
Então, assim, eu acho que o Ministério da Saúde estava representado, acho que a ideia é que todos concordam em que a grávida deve sim ser vacinada. É que o cobertor está curto, então o número de vacinas ele não é suficiente, e eu já foi a segunda reunião da PNI que eu estava presente, então todo mundo quer a vacina para o seu grupo, para as pessoas que têm comorbidade, para as pessoas que têm síndrome de Down, as pessoas que estão acamadas, as que estão institucionalizadas, e nós ficamos brigando pelas gestantes, e nós temos que brigar, como diz o professor Geraldo, nós temos que representar as gestantes, então a gente tem que ir aonde tiver reunião e brigar pelas gestantes. Aí eu acho que a gente ficou que vai ter uma mudança no texto que dizia uma coisa, né, e que vai colocar que sim, todas essas instituições recomendam a vacina em gestantes, mesmo em gestantes sem comorbidade, assim que for possível. Que ótimo. O professor Geraldo escreveu isso e que vai nos representar na próxima reunião. Estaremos lá, se Deus quiser. Cíntia, eu queria te parabenizar, você coordenando aí, fazendo a parte administrativa, né, de um grupo que, com certeza, não foi um ponto só na curva esse caso de sucesso. Sucesso não vem ao acaso, sucesso é algo construído, né? Então, vocês estão de parabéns, né, pela condução do caso e, com certeza, pela história de vida de vocês aí, de servir a população. Está de parabéns. Professor, posso tem só uma outra... Desculpa. Eu só vou ler a pergunta, que tem uma outra pergunta aqui no chat, que é: fiquei com dúvida no magnésio para neuroproteção, porque a mãe tinha uma injúria renal. Não poderia fazer uma intoxicação? Então, eu vou responder, se tu me permite, a principal complicação, então, do uso do magnésio, né, seja em gestantes, ou seja, em qualquer outro paciente, é a depressão respiratória, né, pela parte muscular, na verdade, né, fraqueza muscular que causa, é ascendente, né, normalmente a gente vê intoxicação acima de níveis de 8,4 de magnésio, né, o normal do magnésio aí, dependendo do laboratório, até 3, né, 2,8, enfim. Claro, a paciente teria risco de uma intoxicação se ela tivesse em ventilação espontânea, né, então ela teria um maior risco, sim, de ter insuficiência respiratória. Como é um paciente que está sedado, em ventilação mecânica, a gente tem segurança no uso de magnésio, né, pode ser utilizado a doses bem elevadas, né, então a segurança aí está garantida. E no caso da diálise, o magnésio ele é dialisável, né, então até foi um problema ali, porque no dia que a gente fez a dose da neuroproteção, ela teve que dialisar também, então a gente, provavelmente ela não atingiu o nível sérico que nós gostaríamos, né, para a neuroproteção, mas de qualquer maneira a gente acabou fazendo a dose de ataque e também a dose de manutenção, né, mas do ponto de vista aí de complicação, então seria a parte ventilatória da mãe e que estaria garantida aí por conta da ventilação mecânica. Eu acho que essa é a principal importância do intensivista estar junto com o obstetra, né, discutir a neuroproteção, o corticoide, o momento do parto, né, e acho que assim, né, uma coisa que a gente tem visto, tem aprendido muito, é que a grávida, ela precisa manter uma saturação melhor que a não grávida, porque ela tem a criança. Então, assim, coisas que são admitidas pelos intensivistas para uma pessoa que não está grávida, para uma grávida é muito ruim, para a criança e para ela. Então, esse trabalho conjunto, e a Sue começou a discussão dizendo da importância do obstetra junto com o intensivista, e o legal que está o obstetra, o intensivista e o gestor local, porque, na verdade, assim, quando se fala, por exemplo, ela escutou que é difícil entrar na UTI, pode ser difícil entrar na UTI? Não pode, né? Então, assim, a gente tem que entrar na UTI, tudo bem que tem que se paramentar, né?
Mas eu acho que isso são coisas que a gente, escutando e discutindo juntos, a gente pode ir melhorando, né, para a assistência das gestantes. Então, realmente, o balneário está de parabéns, vocês estão de parabéns, né? Só falta eu ir aí para aproveitar um pouco. Tem que vir sim, tem que vir sim. E para João Pessoa também, conhecer a minha cidade, né? Conhecer João Pessoa também, não só Balneário. Ah, João Pessoa também é muito bonito. Discutimos casos em João Pessoa também já. Legal. Sem dúvida. Pedro, Dá com um pouco mais de dificuldades, né, Ivanildo? Sim. Já tem um pouco mais de dificuldades. Doutor Geraldo. Rosiane, você quer... Oi? Doutor Geraldo, eu gostaria de fazer só um questionamento para o Pedro aqui sobre os recursos da 3186. Pedro, eu sou Camila, trabalho aqui na Coordenação de Saúde das Mulheres. Ano passado, o Ruth Cardoso foi contemplado com recursos da Portaria 3186 para aquisição de equipamentos. Vocês já conseguiram esses equipamentos? Camila, essa resposta eu não tenho para ti. Eu acho melhor deixar para a Cíntia responder, o Ivanildo, porque eu não da parte de financiamento e tudo mais, eu desconheço. Vou passar a palavra para a Cíntia agora, ela pode nos responder melhor. Tá. Obrigada, Pedro. Camila, posso te responder. Ele já foi aberto, né, o processo licitatório. Ele vai abrir os convites agora, para a gente saber se teve ganhadores. A gente teve um outro recurso que também, há 2 anos atrás, o grande problema foi o dólar está muito alto e a tabela do Ministério da Saúde, e a gente teve vários itens desertos, menor do que essa verba do Ministério da Saúde de dezembro. Então, se puder fazer um pedido e atualizar essas tabelas do Ministério da Saúde, a gente não está conseguindo comprar incubadora, não está conseguindo comprar berço aquecido, porque nem... Vamos, filha. Pedro, eu vou te pedir apoio para a Cíntia, acho que a conexão dela caiu, para vocês identificarem, porque lá tinha previsto monitores multiparamétricos, vários itens aí que podem te apoiar nesse cuidado intensivo à gestante, né? Essa portaria foi exclusiva para recursos de estruturação do parque tecnológico para gestantes na Covid, né? Então, se você puder ir, e Cíntia, por favor, entre em contato conosco, né? Se vocês tiverem aí alguma dificuldade, quem sabe a gente tenta um edital único para o Estado, melhora aí essa proposta para chamar as empresas, né? Esse é o momento de nós equiparmos nossos serviços aí para melhorar o cuidado das nossas gestantes. Geraldo, vamos pedir para o Pedro mostrar um outro caso daqui a 15, 20 dias, para a gente saber se eles conseguiram comprar o material, né, Camila? Acho que você vai ajudar, né? Nossa, meu coração vai disparar, doutora, de alegria. Não, porque daí você pode falar para a gente se conseguiu comprar, porque, na verdade, assim, são tantas as dificuldades na compra, né? Eu tenho uma lista Rosiane, que eu preciso todo o tempo. Então, quando eu tenho a oportunidade de ter um gestor que fala, o caminho é esse, vamos comprar desse jeito, a gente tem que dar a oportunidade de daqui a 3 semanas você vir e mostrar para a gente que você conseguiu. E que coisa boa ter todo mundo nessa reunião, né? Eu acho que é difícil a gente conseguir isso aqui, viu? Eu acho que está dando muito efeito essas reuniões, Rosiane. Funcionou bem, né? Muito bom. Rosiane, nós estamos aqui no horário, você tem mais algum comentário? Suê? Eu vou para Camboriú e vou aí conhecer o Pedro, Ivanildo, a Cíntia, e eu estou garantida, se eu passar mal, vou correndo no Ruth Cardoso, hein? Não vai acontecer isso, né? Eu espero que não aconteça, mas vem na cidade, a cidade é muito receptiva, é uma cidade muito legal. Tem que vir, é uma cidade imperdível. Tem várias cidades maravilhosas no nosso país, mas Balneário é uma cidade imperdível, a gente tem que conhecer. Professora, a senhora vai querer ficar lá, professora, vou lhe dizer. Suê, a gente te espera aqui, mas não para atendimento, para nos visitar. Não para atendimento. Tá bom. Comer um peixe ali na orla é melhor, né, do que se encontrar no hospital. Vamos se encontrar na beira-mar, que é mais legal. Mas, assim, tem aglomeração, né, Pedro? Tem aglomeração, espaço aberto, né, mais tranquilo.
Mas, Geraldo, vamos fazer sem aglomeração. Senão ela vai ser bem tratada e a gente não. Não, mas, gente, assim, vocês passaram... Eu conheci o Ruth Cardoso através de vocês e me passou uma imagem de um hospital organizado com pessoas que sabem o que estão fazendo na assistência médica. Então, isso, assim, é muito gratificante, assim, é uma felicidade. Mesmo que haja dificuldade de recursos, Cíntia, que todos nós, eu acho que o brasileiro é um ser, né, tipo MacGyver, sei lá, a gente consegue... o que não pode faltar é boa vontade. Porque, é assim, o que a gente vê, às vezes, um paciente morrendo, não é porque as pessoas não sabiam como fazer, às vezes tiveram preguiça também. Então, assim, é muito interessante, é muito bom ver que vocês não tiveram preguiça e que vocês foram pela causa da paciente. Isso é muito importante. Isso é muito legal. Então, hoje, amanhã, foi muito boa. Suê, posso dizer que todas as áreas aqui do hospital trabalham pela causa, então é mais que uma regra do que uma exceção. Então é um privilégio estar aqui com essas equipes médicas e poder fazer gestão, né, com pessoas humanas no atendimento, né, preocupadas com a vida das pessoas que nos chegam até aqui. Então esse é um diferencial realmente que a gente sente esse calor humano estando aqui dentro. Camila pode deixar que a gente vai acelerar ao máximo. Pena que somos públicos, então seguimos a compra pública, demora um pouquinho mais, né? Mas faz parte. Vamos tentar por esses tempos. Conte conosco, Cíntia, para o que você precisar aí, tá? A Débora tem meu contato, eu sou a responsável técnica do Estado de Santa Catarina. Ótimo. E nos colocamos à disposição de vocês para o que se fizer necessário. Ajuda. Eu já vou ver o que abriu e o que não aprovou, que deu deserto, porque já foi esse pregão e já eu pego com a Renata ali o teu contato e já te passo para você nos ajudar. Ótimo, por favor. Quando nós submetemos as propostas, eu tinha contato com alguém aí do hospital, quando foi em dezembro. A Tatiana, coordenadora do Centro Obstétrico. Ela continua conosco, estava na reunião, ela só teve que sair. Mas a Tatiana é a coordenadora de todo o Centro Obstétrico. Como diz o Ivanildo, a dama de ferro do Centro Obstétrico. Ótimo, ótimo. Muito obrigada aí. Obrigada, Pedro, Ivanildo. Muito nos orgulha ver vocês nessa roda de discussão aí, tão integrados. Parabéns. Muito obrigado, pessoal. Mais uma vez, obrigado pelo convite aí. Foi um prazer apresentar esse caso. Felizmente foi um caso de sucesso. Eu espero que não venham outros casos, mas se vierem, que tenham o mesmo sucesso dessa paciente e da filhinha, a Vitória. Né, que uma vida Vitória, né? Muito bom. Muito bom, Pedro. Nós te agradecemos em nome do nosso grupo, nós te agradecemos trazer o caso, discutir de uma forma didática, muito amistosa, friendly mesmo, né? Agradecer ao Ivanildo, muito bom conhecer vocês dois, aí trabalhando e sabendo que trabalham em sintonia, né? Conhecer a Cíntia, uma administradora que prima pelo conjunto, né? Muito bom. Prazer imenso de rever a Camila, né? Mesmo que seja virtualmente. Muito obrigado, que ótimo. Agradecer a Suê pela parceria de sempre, né? Sempre aprendendo com essa moça. Agradecer a Rosiane, que também é uma liderança nata, né? Muito obrigado. Enfim, obrigado a todos que estiveram conectados conosco aqui, para que, junto, a gente tentar construir alguma coisa, para enfrentar um bicho que a gente não conhece. Eu já estou com saudade do primeiro vírus, que a gente não gostava dele. Ele mutou tanto, e ele está matando tanto mais, que a gente está até com saudade do primeiro, achando que o primeiro era mais bonzinho, não é verdade? Mas, enfim, gente, que vocês tenham um sucesso absoluto na vida de vocês, nos destinos pessoais, institucionais, né? E tenham uma boa semana. Muito obrigado a todos vocês. Tá? Até a próxima. Beijo para vocês.